Então, meu povo, estávamos falando do padrão dólar-ouro, né? O padrão dólar-ouro, como eu estava falando, ele durou de 1944, ou seja, da Conferência de Bretton Woods, terminando a Segunda Guerra Mundial, até 1971. O padrão dólar-ouro vai ser o momento em que apenas os Estados Unidos, que era a maior economia do mundo, conseguia converter sua moeda em ouro. As outras moedas, sumariamente, as europeias e a japonesa, flutuavam um pouquinho em relação ao dólar, 2% a mais ou 2% a menos, certo? Mas basicamente valia aí quase a mesma coisa, certo? Mas o dólar era a única moeda que tinha condições, né, naquele momento de ser compatível, conversível no ouro, era a única. E vamos de ciclo da eletrônica. Olha, eu disse que vai lá na frente, aí depois vai lá para trás e vai e vem, pronto. Ciclo da eletrônica. O ciclo da eletrônica é o último período aí da segunda revolução industrial. Último momentozinho da segunda revolução industrial. A segunda revolução é a segunda revolução do petróleo, da eletricidade. Lembra que a gente estava falando dela? Na segunda revolução, ela vai durar da metade do século XIX até mais ou menos metade do século XX, certo? Até mais ou menos metade do século XX, dura a segunda revolução. E o último período da segunda revolução é o período do ciclo da eletrônica, que vai se dar o quê? Vai ser um momento em que vai bombar a indústria automobilística mais ainda, assim como a indústria petroquímica. Então, nesse momento chamado ciclo da eletrônica, da segunda revolução, é o momento em que os produtos eletrônicos, o uso de circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos, vai aí crescer bastante a nível mundial em relação à produção. Né? Esse momento do ciclo da eletrônica fecha aí a segunda revolução industrial, certo? Que o bam do momento, a indústria babado do momento, vai ser a indústria petroquímica, porque o petróleo é da segunda revolução, e aí também as indústrias automobilísticas, de automóveis, certo? Então, o ciclo da eletrônica é o ciclo dos grandes circuitos elétricos e eletrônicos, que vão favorecer tanto a indústria petroquímica quanto a indústria de automóveis. Belezinha? Terminamos o ciclo da eletrônica, terminamos a segunda revolução industrial por aí. Aí eu disse para vocês o quê? Que o padrão dólar-ouro, ele durou de Bretton Woods, de 1944 até 1971. Por quê, Ana Beatriz? Porque em 1971, os Estados Unidos vão estar, assim, sufocados, até a última tampa. Tinham gastado muito dinheiro na guerra do Vietnã e eles não tinham mais condições de converter o dólar em ouro. Eles não tinham mais condições. E aí, o presidente da época, o Richard Nixon, comunicou ao mundo: Ei, galera! Não dá mais! Não dá mais! O dólar não tem como mais ser conversível em ouro, viu? Olha, acabou. A conferência de Bretton Woods, o que a gente tinha acertado em Bretton Woods, acabou. O dólar não, a gente não consegue mais converter o dólar em ouro, porque estava insustentável, né? Eles tinham gastado muito dinheiro com a guerra do Vietnã, e que, inclusive, né, não se deram bem com a guerra do Vietnã. E aí, o que é que vai acontecer? Acabou lá a questão do padrão dólar-ouro, e a partir desse momento, a partir de 1971, o que é que vai acontecer? Cada moedinha vai começar a flutuar livremente. Então, nenhuma delas mais vai ser conversível em ouro ou em qualquer outro metal. Nenhuma delas vai mais valer a mesma coisa que o ouro. Nenhuma. Então, é nesse momento que vai começar a existir aí uma flutuação, entendeu? Flutuação de moedas. Algumas começaram a valer mais do que outras, dependendo da condição do país, e é o que existe até hoje. Sendo que esse câmbio flutuante que a gente tem hoje passou a existir somente em 1979, tá entendendo? Em 71 acabou o padrão dólar-ouro, e as moedas passaram a flutuar livremente, mas o estabelecimento de um câmbio flutuante para as moedas só foi inventado, aí passou a circular mesmo, em 1979. Então, a partir de 1979, o que é que aconteceu? Não existia mais nenhuma moeda, na verdade, desde 71, não existia mais nenhuma moeda padrão no mundo. Os países tinham um certo receio de que, por não haver uma moeda aí que fosse referência a nível mundial, eles tinham medo de haver uma grande crise no capitalismo e tudo mais. Mas isso não aconteceu, não aconteceu. Agora, aqueles países que já eram líderes na produção econômica, que já eram grandes economias, realmente as moedas deles passaram a valer mais do que outras, de países mais pobres.
por causa desse câmbio flutuante. E durante esses 2 anos aconteceu o quê? 2 anos? Que 2 anos? Foi de 71 a 79, né? 71 acabou o padrão dólar-ouro, 71. 79 é que foi criado o sistema financeiro de câmbio flutuante, das moedas variarem em relação às outras. Mas, na verdade, esse foi o estabelecimento do câmbio flutuante, mas de 71 até 79, as moedas já flutuavam livremente, tipo assim, já umas valiam mais do que outras. Só que o estabelecimento mesmo do câmbio flutuante foi em 1979. Ok. Não sei se você entendeu. Vai me dizer se não entendeu, viu? Então, ó, de 71 acabou o padrão dólar-ouro e em 79 foi estabelecido mesmo o câmbio flutuante. Mas de 71 a 79, nesses 8 anos aí, o que é que vai acontecer? As moedas já vão circular, já vão flutuar livremente. Flutuar, tipo, tem momentos que elas estão valendo mais, outros valendo menos, vão flutuar. E o câmbio flutuante vai ser inventado mesmo em 79. Oi. A minha dúvida foi, se em 1971 acabou o padrão dólar-ouro, e só em 1979 foi estabelecido o câmbio flutuante, tipo, nesses 8 anos ficaram conhecidos como o quê? Aí não tem um nome, não tem um nome específico nesses 8 anos. Só que as moedas já flutuavam. Já existia uma diferença. Elas tinham um momento que poderia valer mais ou outros menos. Igual existe hoje. Mas hoje existe foi feito um padrão financeiro. As moedas, existe um câmbio flutuante para elas, né? Tanto em relação a elas mesmas, que elas podem estar valendo mais ou menos, em relação a elas, a minha moeda pode ser desvalorizada ou valorizada, mas ela também pode ser valorizada em relação a outras ou desvalorizada em relação a outras. Deu para entender? Mas isso só foi criado mesmo, o câmbio flutuante, em 79. Nesse período de 71 a 79 não tem um nome específico. Certo? Não tem. Olha, aqui houve um temor internacional pela uma falta de uma moeda de referência, porque não existia mais, né? A partir de 1979, cada moeda tinha um valor específico. Então, teve um temor de que houvesse uma crise no capitalismo e tudo mais. Entretanto, os acontecimentos foram em outra direção, pois a economia dos países capitalistas renovou-se por meio de uma revolução tecnológica, que foi a Revolução Técnica Científica Informacional, a terceira Revolução Industrial. Então, não houve crise no capitalismo. Imaginava-se que a falta de uma moeda de referência para os países do mundo, que era o dólar até 71, né? Ia ocasionar uma crise no capitalismo, mas não. Na verdade, no final do século XX, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma nova revolução industrial, que é a terceira revolução industrial, que é a que a gente tem hoje, né? Que vai explicar sobre a globalização, as origens da globalização. Eu já expliquei isso aqui para vocês, eu não vou explicar de novo. Globalização. Vocês já sabem, né? Surgiu com as grandes navegações, e hoje a gente vive uma nova fase, que é a globalização contemporânea, que ela surgiu com a terceira revolução industrial. O mundo está muito mais conectado. Isso eu já falei para vocês, não já? Foi a primeira coisa que você falou. Pois pronto. Então, não vou falar isso de novo. Então, vamos para aqui. Essa última revolução, terceira revolução industrial e a globalização contemporânea, que é o momento atual da globalização. O que é que vai acontecer nessas 3 últimas décadas do século XX, a partir de 1970 em diante? Vai dar-se início a uma nova revolução no modo de produzir, revolução em métodos de trabalho. Vai surgir aí o método de trabalho na indústria da Toyota, chamado de toyotismo, ou pós-fordismo, produção flexível, que vai ser aí o novo método de trabalho, né, que vai tentar substituir aí o modelo fordista de produção. Então, o que é que vai acontecer? Vão surgir novas máquinas modernas, vão surgir robôs, né, máquinas com braços mecânicos, que vai substituir o trabalho de várias pessoas. Então, muitas pessoas vão se tornar desempregadas com a terceira revolução, vão mudar drasticamente a linha de montagem de produtos também, vai continuar aquela esteirazinha do Fordismo, mas vai mudar muita coisa. Agora, os funcionários eles vão ter uma outra lógica de trabalho, vão ser funcionários polivalentes, funcionários que exercem múltiplas funções, que podem dar pitaco na produção. No Fordismo eles não podiam, no Taylorismo eles não podiam. Agora, eles vão trabalhar em conjunto, em cooperação, vai ser um novo método de trabalho. Com a terceira revolução, vai surgir o toyotismo, certo?
um novo modo aí de método de trabalho, que a gente vai falar dele agora. E vai ter também o volvismo, que o livro de vocês não aborda o volvismo, que é um outro método de trabalho também existente nessa terceira revolução industrial, ok? Quero que vocês deem uma pesquisadinha depois, para a gente falar do volvismo. Então, por enquanto, vamos falar só de toyotismo. Então, terceira revolução começa aí no final do século XX, nessas 3 últimas décadas, mais ou menos, do século XX. A produção em série do modelo fordista vai ser muito rígida, produção em massa, produção em série, padronizada e tudo mais, vai ser substituída, vai surgir um novo método de trabalho. Já falei tudo isso. 1970, iniciou-se o que viria a ser conhecido como a terceira revolução, ou a revolução técnica, científica e informacional. Revolução técnica científica. Então, essa revolução ela vai surgir na década de 70, mas ela vai bombar na década de 90, porque é quando vai se dar início ao surgimento da internet, do computador, que vai se abranger aí para o mundo todo. Então, a terceira revolução ela vai se tornar mais nítida para o mundo na década de 90, com a internet e com a invenção do computador. Aí a robótica também impera nessa terceira revolução, as máquinas vão ser programáveis através de controles digitais, vão se existir também braços mecânicos em algumas máquinas, aparelhos de fax vão surgir, que promove uma maior circulação de informação, muito mais rápida do que antigamente, do que outrora. A produção vai se tornar mais flexível. Na época do Fordismo, não existia produção flexível. O que é essa produção flexível? É a produção do toyotismo, do pós-Fordismo, do sistema toyotista. A produção flexível é o quê? É aquela produção just in time, em cima da hora. Os produtos, as peças dos produtos chegam em cima da hora e o produto é montado. Não se gera estoque, se produz conforme a demanda. Eu tenho tantas pessoas para me comprar, então eu vou produzir só aquilo ali. Então, por isso que é uma produção chamada de just in time, que é em cima da hora. É uma produção flexível. Eu não preciso fabricar um monte de produto para gerar estoque, não preciso. Eu vou flexibilizar a produção, eu vou produzir aquilo que é necessário, aquilo que eu sei que eu vou conseguir vender. Então, a partir desse momento da terceira revolução, cria-se um novo método produtivo, uma produção mais flexível, que é a produção do toyotismo, um novo método de trabalho, de modelo produtivo também. Esses avanços tecnológicos trouxeram ainda maior rapidez das informações, acelerando o ritmo de transporte, barateando produtos, barateando os transportes, diminuindo tempo e distâncias, em uma escala jamais alcançada. Que, no caso, isso aqui é o período dessa globalização contemporânea, né? Onde o mundo está muito mais interconectado, onde o tempo ele foi encurtado. Por que ele foi encurtado o tempo? Porque a gente consegue mandar informações em tempo real, receber informações em tempo real. Vocês estão me escutando agora, estou na minha casa, sentadinha, aqui, bem bonitinho, com acesso à internet, estão me escutando de forma real. Eu acho que não está dando nenhum delay aí para vocês, da minha voz. Dá uma travadinha de vez em quando na minha internet, porque a bichinha tem alguns problemas. Mas estão me escutando aí em tempo real. Então, isso aqui está existindo por causa da terceira revolução industrial e dessa globalização contemporânea, que encurtou a distância, né, entre a gente. Eu estou aqui no Alto da Boa Vista, tem alguém aí que deve estar do outro lado da cidade. Então, e vocês estão me ouvindo agora, super rápido. E eu posso estar conversando, essa aula poderia estar sendo transmitida para o Brasil todinho. Se tivesse um aplicativo aí, eu não sei se existe um aplicativo que dá para... Eu acho que não. Mas, enfim, não sei, não vou dizer, não sei se tem um aplicativo que dê para todos os estudantes do Brasil ter acesso, a não ser aplicativo, só se for uma live no YouTube, engloba o mundo. YouTube, Instagram limita, o Instagram limita a quantidade de pessoas que estão no ao vivo? Não lembro se o Instagram limita. Não, amiga, tem mais de 1 milhão de pessoas que assistem aqui. Você já viu uma live no Instagram com 1 milhão de pessoas? Eu nunca vi. Uma live com 1.000? 1 milhão? 1 milhão? Mais de 1.000 eu já vi. Não, eu tô dizendo assim, muitas pessoas, milhões de pessoas. Eu não sei se limita no Instagram. Não sei. Enfim, né? Existe essa possibilidade aí também. Então, a distância foi encurtada com essa terceira revolução, com a globalização, e o tempo também foi encurtado, né? Porque a gente consegue transmitir informação muito mais rápido e consegue mandar mercadorias, se deslocar de um local para o outro. Com o melhoramento dos meios de transporte, houve uma melhoria e, de certa forma, melhorou também essa questão do tempo da viagem, né?
coisa que antigamente a gente fazia em dias, hoje a gente faz em horas, enfim. Na última década do século XX, as novas tecnologias de informação permitiram a formação de redes digitais, que favoreceu ainda mais a circulação de informações, de mercadorias, de serviços, fluxo de capitais, a gente está falando de fluxo de capital, né? Que hoje em dia uma bolsa de valores está conectada com a outra. A gente viu isso no primeiro ano do ensino médio, né? Quando a gente estava vendo aquele primeiro capítulo da Era das Redes, né? Que as bolsas de valores, elas são conectadas num sistema de redes digitais, né? Onde o que circula mais nessas redes é o quê? Um conteúdo imaterial. O dinheiro de uma bolsa de valores que existe nela e que é passada para outra bolsa de valores e por aí vai, a conexão que existe é a conexão de fluxos imateriais. É um dinheiro invisível, você não vê, mas ele existe. Você não vê, mas ele existe. É igual o cartão de crédito, você está ali, eita, tenho 4 mil de limites, eu tenho esses 4 mil reais aqui agora? Não tenho, é um dinheiro invisível, mas eu posso comprar? Posso, porque a empresa me deu esse direito, certo? Enfim, então, essa terceira revolução, essa globalização contemporânea, ela permite um maior fluxo, né, nessas redes digitais, seja de money, de dinheiro, seja de serviço, de informação, de comunicação, né, e o que a gente quiser. Os custos e os preços caíram, tornando acessíveis produtos que até então eram difíceis de ser adquiridos por uma grande parcela da população. Produtos que antigamente pessoas não poderiam consumir porque eram muito caros. Com a terceira revolução, né, com esse mundo cada vez mais conectado, algumas coisas foram barateadas e as pessoas tiveram mais acesso. Ok. Como, por exemplo, um smartphone, que em 2000, um smartphone, um computador, um notebook. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu acessei a internet na minha life foi em 2006. 2006. E para eu ter acesso à internet, eu tinha que me deslocar da minha casa para uma LAN house para eu ter acesso ao MSN, que era um aplicativo muito parecido muito parecido, entre aspas, assim, com o WhatsApp, por exemplo, você manda mensagens. O MSN, você mandava mensagens. E você tinha um recurso muito massa, que é você poderia chamar a atenção da pessoa. Eu sinto muita saudade daquilo, que a tela tremia todinha e fazia um barulhinho. Era gostoso. Aquilo ali era bom, porque a pessoa você chamava a atenção da pessoa para ela ver sua mensagem. Pois bem, então, existia isso aí, e o que fez com que a gente se conectasse cada vez mais foi a criação dessas redes digitais, né? Que se deu com a invenção, né, do computador, da internet, dos smartphones e por aí vai. Então, vamos lá. Flexibilização da produção dos processos produtivos. Que é isso? Aqui vai falar sobre um novo método de produção e de trabalho que foi criado com a terceira revolução, que é o toyotismo. A produção pós-fordista, ou toyotista, ou just in time, em cima da hora. Porque é uma produção flexível. Eu produzo conforme a demanda. Então, não preciso ter ali um monte de estoque de produtos. Só aquilo que é necessário. O insumo vem, que eu necessito, vou lá e produzo. Tá vendo? É uma coisa flexível. Começou na Toyota, para aumentar a competitividade no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Desde 1950, a Toyota, que é uma indústria de carros, lembra que a Ford criou o Fordismo, né? Aí aqui, mais uma vez, outra indústria de carro vai criar um novo método de trabalho e de produção. Vai ser a Toyota, japonesa. Então, desde a década de 50, a Toyota vinha conseguindo uma maior flexibilidade na produção de veículos e uma maior agilidade na organização do trabalho. E esse modelo ficou conhecido como pós-fordista, toyotista, ou just in time, ou produção flexível. Vamos lá, vejamos algumas características que distinguem o modelo toyotista do modelo fordista. Quais são as diferenças? Vamos lá. Hoje você tem como customizar um produto. No Fordismo não existia isso. No Fordismo a produção era em massa e em série padronizada. Então todos os produtos tinham que sair do mesmo jeito, certo? Hoje você consegue fabricar, por exemplo, embora exista um modelo do carro, você pode mudar algumas coisas. A cor do carro você pode escolher, se você quiser. Você pode customizar algumas coisas do carro. Hoje em dia você pode. No Fordismo não existia isso, certo? Essa customização não existia. Hoje eu compro, por exemplo, uma camisa de futebol, tem como customizar ela. Não existia isso na época do Fordismo. Você não podia customizar produtos. Fabricar produtos mais adequados à demanda, individualizados, conforme o que eu quero, o que o consumidor quer, e variados segundo as necessidades tanto do mercado quanto do consumidor. Então, existe uma certa customização no toyotismo que não existia no Fordismo, porque a produção era em série, em massa e em série, ou seja, padronizada. Em massa quer dizer em grandes quantidades, né? Em série, padronizada.
Segundo pontinho, os materiais que compõem o produto chegam no momento da montagem, por isso que é just in time, em cima da hora. Então, tipo, os produtos que eu necessito, as ferramentas que eu necessito para montar o meu produto, elas chegam em cima da hora. Elas chegam ali no momento exato que eu necessito para montar aquele produto. O que permite eliminar despesas com estoque, eu não preciso de estoque mais, estoque zero no toyotismo, e produzir somente conforme a minha demanda. Ou seja, a clientela. Se eu tenho gente para me comprar, X de pessoas, vou produzir conforme aquilo ali. Ok. Terceiro pontinho. A eliminação dos estoques vai levar ao corte de postos de trabalho. Todo ônus, né? Enfim. Aqui tem o lado negativo, né? Melhorou para as empresas, melhorou o toyotismo. Mas em relação às pessoas, não, porque muitos postos de trabalho sumiram, deixaram de existir. Muitas pessoas se tornaram desempregadas com essa maior mecanização, essa maior automação industrial, fora do sistema fordista, né? A eliminação dos postos de estoques leva ao corte de postos de trabalho e, consequentemente, reduz custos para a empresa, óbvio, não para você que trabalha, aumenta a produtividade e disponibiliza capital. Aí, máquinas de ajuste rápido e flexível geram produção variada e mais adaptadas às constantes mudanças tecnológicas e às exigências da demanda. As máquinas são facilmente ajustadas. Deu um probleminha, facilmente ajustável, certo? Máquinas são cada vez mais complexas e fáceis de operar. Os operários, sempre atualizados, são polivalentes e multifuncionais, ou seja, são funcionários que exercem múltiplas funções. Enquanto no Fordismo o trabalhador ele era especializado em uma única função, acabou isso aí. Toyotismo, o funcionário ele exerce várias funções, múltiplas funções, ok? Ele consegue operar várias máquinas, fazer o trabalho ali, conhece o processo produtivo, fazer várias funções. Outra coisa, existe a reengenharia no toyotismo. O que é isso? Se você é um funcionário que não se qualifica, que não estuda, que não é apto a fazer tal função, tchau. Só fica no processo produtivo quem tem capacidade para o processo produtivo. Capacidade cognitiva e capacidade técnica de produzir também, certo? A reengenharia é basicamente isso. Fica quem tem maior qualificação. Isso é a reengenharia. Entre outras medidas, maior qualificação funcional e demissão dos menos capacitados. Então, se você não tem capacidade, tchau. É uma coisa boa para a empresa, mas para as pessoas, isso é terrível. Exige cada vez mais especialização do trabalhador, cada vez mais que ele estude mais, que ele se especialize cada vez mais. Geralmente pega uma mão de obra já bem avançada em relação à taxa de escolarização. Então, muita força de trabalho aí vai ser deixada de lado com o toyotismo. Valoriza-se o trabalho coletivo no toyotismo, o espírito de cooperação entre a equipe, e a sincronização da equipe. Medidas como a elevação da moral fazem com que a participação dos empregados seja efetiva. Eles podem questionar as tarefas, sugerir correções, eles podem dar pitaco, coisa que no Fordismo e no Taylorismo não existia. Você tem que ficar caladinho, porque existia aquelas pessoas que pensam e aquelas pessoas que operam. Aqui não, aqui você pode dar pitaco, aqui você pode falar. Coisa que não existia isso no Taylorismo e no Fordismo. Então, os empregados, eles podem controlar uns aos outros, são responsáveis pela qualidade das partes do produto, cobram o bom desempenho de todos a fim de garantir uma qualidade do produto. Então, você não precisa mais de quê, professora? De controlar a qualidade, aquele controle rígido que existia no Fordismo, existiam pessoas específicas para controlar a qualidade. Não precisa mais agora no toyotismo, porque os próprios funcionários, eles controlam a qualidade, né? Olham tudo, observa se tem um erro, aponta o erro, aponta ali uma coisa que pode ser feita, que pode ser melhorada, coisa que não existia no Fordismo. Reduzir o posto de trabalho, aqui vai falar da questão do desemprego, enfim, melhoria, mas para a empresa, não para o funcionário. Entretanto, para ocupar os novos postos de trabalho gerados, costuma-se exigir funcionários mais qualificados, o que não permite reempregar aquele trabalhador que foi demitido. Se ele não tem qualificação, ele não vai ser readmitido.
Outra coisa que existe no toyotismo, o regime terceirizado. Então, por exemplo, se a minha empresa ela necessita de um serviço que, geralmente, para produzir tal coisa, eu preciso de um serviço que não é muito essencial para a minha empresa. Tipo assim, eu posso contratar uma outra empresa para realizar um serviço para mim. Aí, o que é que vai acontecer? Eu não preciso pagar direitos do trabalhador daquela empresa. Eu contratei só a empresa. Isso é um regime terceirizado. Então, na UFRN, por exemplo, aqui em Caicó, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui no campus de Caicó, existe uma empresa terceirizada de limpeza. A UFRN não faz concurso público, né, para essa questão, pelo menos não faz há muito tempo, para essa questão de limpeza. Por quê? Porque ela terceirizou o sistema de limpeza da universidade. Ela contratou uma empresa para realizar o serviço de limpeza da universidade. Tá entendendo? Então, ela não paga nenhum direito trabalhista. Quem paga é a empresa lá. Ela só contratou a empresa. Quando você contrata a empresa para realizar um serviço para você, terceirizado, você contratou a empresa, não aquelas pessoas que trabalham na empresa. Tá entendendo? Você contratou a empresa. A empresa manda os trabalhadores e realiza o serviço. Então, esse é um serviço terceirizado. Então, por exemplo, o que é que acontece no toyotismo, nesse regime terceirizado? Muitas vezes a empresa contrata o serviço de outra empresa para fazer alguma coisa ali simplesinha, que eu não quero fazer, que é um serviço não essencial para mim, que eu considero, não, isso é uma coisa essencial, não. Sei lá, eu preciso de um fio para conectar a bateria, não sei o quê, do meu celular. Então, eu vou terceirizar esse fiozinho, não é muito essencial para mim. Vou contratar uma empresa que fabrica aquilo ali, vou comprar dela. Então, no toyotismo existe a terceirização do trabalho. Ou seja, isso é uma coisa boa para o trabalhador, não é de jeito nenhum, mas para a empresa é ótimo. Perfeito para a empresa. O trabalhador gera insegurança, competição, substituições, desemprego, redução do trabalho em tempo integral, aumento de trabalhos temporários, enfim, enfraquece o movimento sindicalista de reivindicação de direitos trabalhistas. É horrível para o trabalhador. Meu Deus do céu, 10 minutos. O desenvolvimento de novas tecnologias de informações digitais, que a gente já falou. Com a internet, muitos empregados passaram a trabalhar de forma mais flexível também. Alguns conseguem trabalhar de casa, alguns, mas nem todos, mas alguns conseguem. Sem internet, a gente não está aqui agora, por exemplo, né? Ok. Não somente as esferas econômicas, como também as sociais e políticas, têm sofrido grandes modificações com o predomínio da terceira revolução industrial e da informática. A flexibilidade geográfica das empresas. Ana Beatriz, que vai falar aqui? Vai dizer o quê? Vai dizer que desde o final do século XIX, com a criação aí dos oligopólios, né, que surgiram na época do neocolonialismo, da nova colonização, né? Novo colonialismo, neocolonialismo, novo colonialismo. Da época do imperialismo, de expansão de territórios para a África, para a Ásia, surgiram as grandes empresas que são oligopólios. Ou seja, que um grupo de empresas que conseguem controlar um ramo produtivo, preço de produtos, de serviços, enfim, surgiram os oligopólios no finalzinho do século XIX. E aí, muitos desses oligopólios, por exemplo, a Nestlé, são empresas que antigamente eram chamadas de multinacionais. Por que multinacional antigamente e não hoje? Hoje a gente chama de transnacional. Multinacional dá uma ideia que ela pertence a várias nações. E não, elas não pertencem a várias nações. Elas são transnacionais. Por quê? Porque o seu processo produtivo vai além do seu espaço nacional. Transita além de suas fronteiras nacionais. Ela produz em várias partes do mundo. Por isso que elas são transnacionais. A gente chama hoje de transnacionais. Porque elas transcendem seu espaço nacional, ok? É o termo mais apropriado. Aí aqui diz aqui por quê? Pois adotaram novos procedimentos, como especialização das filiais em fases específicas de processo de produção, blá, blá, blá. Vai explicar bem direitinho. Ou seja, são empresas que transcendem sua produção, transcendem seu espaço nacional, vai além do seu espaço nacional. E outra, são empresas que muitas vezes têm um PIB gigantesco, até maior, superior do que países. Tem uma economia que chega a ser superior à de país inteiro. Essas empresas aí, algumas conseguem ter uma economia maior, superior do que países, certo? Então, elas conseguem controlar ramos produtivos, a economia global, e estão espalhadas geograficamente pelo globo, em busca de vantagens. Alguém quer falar?
Isso pode ser tipo a Apple, que ela tem o maior do que o do Brasil, né? Tem o PIB maior do que o Brasil. A Apple, vixe, eu não sei. Não olhei essa informação, não. Mas eu sei que o PIB dela é maior do que o nosso. Literalmente, se eles quisessem comprar o Brasil, eles compravam. Eles poderiam. Isso. Que horror. Enfim. Mas não é só ela, né? A Nestlé é uma delas também que consegue ter um PIB aí superior de alguns países. Aquelas grandonas que a gente mais conhece, que a gente tem mais contato, algumas de empresas de telefone, de smartphones, algumas empresas de tecnologia de ponta, elas conseguem ter um PIB superior a muitos países. São muito, muito riconas. E que mais? Aí diz aqui, né? São empresas que conseguem controlar tudo. Todos os setores da economia elas conseguem controlar. Tem transnacional de todos os setores da economia e muitas delas não estão apenas em um setor da economia, como em vários outros. Conseguem controlar todos esses setores. Setor de agricultura, de indústria, de comércio, de serviço, por aí vai. São gigantescas, né? Olha, aqui tem um mapinha mostrando o valor de mercado das 500 maiores transnacionais, em bilhões de dólares. Oi. Deixa eu interromper só para me dizer que Felipe está matriculado. Tá? Ok, tá ótimo. Então, vou colocar ele em grupo. Ele disse que ia começar a assistir às aulas a partir de amanhã, porque eu está doente. Pronto. Pois já tem que dizer que vai ter trabalho semana que vem. Eu já disse a ele. Aí, Luísa botou ele no grupo já. Pronto. Precisa saber agora só, Ingrid, se ela tá ou não tá. Alguém precisa perguntar aí. Mas eu tenho quase certeza que Ingrid tá, porque quando eu fui fazer a minha matrícula, Socorro estava falando da dela. Então, pronto, tem que falar com ela. Então, eu vou botar todo mundo em grupo. Vou fazer 3 grupos. Vamos lá. Transnacionais aqui no mundo. Valor de mercado das 500 maiores transnacionais em bilhões de dólares. Olha, os maiores aqui. Quanto maior o valor de mercado dessas 500 maiores empresas transnacionais, né? Olha aqui, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa aqui bem ênfase, aqui tigres asiáticos, o dragão asiático, o Japão, ou seja, que detém aí essas empresas que são muito valorosas, né, para o mercado internacional. E algumas conseguem ter um PIB maior do que países. Então, vamos lá. Mais uma vez, o poder dessas transnacionais. O que é que vai dizer aqui? Vai dizer basicamente o que eu já estava falando na outra página, que essas empresas transnacionais, elas flexibilizaram a sua produção, mas hoje em dia elas conseguem produzir em vários locais, distantes geograficamente. Oi. Peraí, uma dúvida que eu te perguntar antes de iniciar. Diga. Assim, a diferença dos... Diferença não. O nome transnacionais foi uma, digamos, melhorada dos multinacionais porque teria mais a ver, não foi isso? Sim, porque a sua produção... Porque multinacional dá a ideia que a empresa pertence a várias nações. Ela é multinacional, ela pertence a várias nações. Ela não pertence a várias nações. Ela tem um país sede, ela tem um país de origem. Tá entendendo? Mas a sua produção vai além do seu espaço nacional. Por isso que ela é uma transnacional. Tá entendendo? Mas ela tem uma sede administrativa, onde vai o money, onde saem as decisões importantes da empresa, para os locais onde ela estiver espalhada. Ela tem uma sede administrativa no país de origem. E a gente sabe que grande parte dessas empresas, as sedes delas estão em países centrais do globo, né? Países desenvolvidos. Então, vamos lá. Essas empresas conseguem produzir em espaços geograficamente distantes, elas vão em busca de vantagens em vários locais do mundo. Não necessariamente elas vão para locais só onde tem uma matéria-prima ou só onde tenha um recurso energético. Elas podem estar em busca de várias coisas ao mesmo tempo ou de alguma coisa específica, certo? E aí elas se espalham pelo mundo todo. Então, aí aqui tem, isso aumentou a integração de muitos países da economia mundial, como os chamados tigres asiáticos, China e Vietnã, quando as empresas se espalharam, né, desses países. As partes do mesmo produto. Aqui é interessante essa parte. As partes de um mesmo produto podem ser fabricadas em diferentes países e montadas em outro. Então, por exemplo, se eu estou produzindo esse smartphone, a Apple faz isso. Esse exemplo aqui. Ela fragmenta todo o processo produtivo do iPhone, né? Ela fragmenta. Tem uma parte aqui que ela terceiriza. Eu não sei qual é o produto do iPhone que ela terceiriza, não, mas eu já ouvi falar que elas terceirizam um produto aqui. Tipo de outra empresa? Isso. É a tela. Ela pega da Samsung. Da Samsung, né? É a tela que é da Samsung? Pronto. Pois bem, ela terceiriza a produção, ou seja, ela contrata outra empresa
para pegar aquilo ali daquela empresa, compra aquilo ali daquela empresa, para ela não fabricar. Ela não fabrica, ela só comprou ali de outra empresa, ela terceirizou aquilo ali, aquele produto. Aquela parte daquele produto, na verdade. Então, ela produz as peças espalhadas pelo mundo. Aí tem um local específico que junta tudo e monta o produto final. Tem um local que faz o marketing, tem um local que distribui os produtos. Enfim, hoje a produção ela é totalmente dispersa. Isso é chamado de dispersão espacial da indústria. E cai muito no Enem. O Enem adora esse assunto, dispersão espacial da indústria. Por quê? Porque essa dispersão é a dispersão das transnacionais, porque elas se espalham pelo mundo todo em busca de vantagens. E elas, como elas estão em busca de vantagens, então, tipo, elas podem fatiar o produto todinho, uma parte do produto travou. Ela pode fatiar o produto todinho e mesmo assim ela vai lucrar muito ainda. A gente pensa que ela não lucra, né? Mas ela lucra muito. Quanto mais ela fatia, mais ela está lucrando, porque ela está vendo ali cada coisinha mínima que ela vai lucrar mais. Ah, ali é o mercado consumidor que é muito grande, ali é a mão de obra que é muito barata, ali é a fonte energética que é muito barata, ali, entendeu? É a matéria-prima. Ela vai lucrar muito. Quando juntar tudo, ela vai lucrar muito dinheiro em cima desse produto. Então, aí aqui vai dizer o quê? Vai dizer que muitos produtos hoje em dia, por causa dessa descentralização da produção, muitos produtos hoje em dia não vai ter o made in. Não vai ter mais o made in, né? O fabricado em, porque, tipo, é tudo disperso, a produção é toda dispersa. Como é que você vai saber? Né? Olha, a gente vai terminar aqui, mas eu vou dividir o capítulo todo. Aí, quando essas pessoas estiverem explicando essa parte, aí eu entro, certo? Na integração desigual. A partir daqui, aqui vai falar também das transnacionais. Certo? Pronto. E qualquer coisa eu posso pegar 10 minutinhos do início da outra aula para terminar isso aqui? Eu vou fazer isso. É melhor. Dá certo. A gente faz pelo Google Meet, né? Ou a gente conversa no Zoom. Enfim. Vai dar certo. Tchau. Vou colocar lá, viu, os grupos? Tchau.